This is how legends are made. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um momento extraordinário, com mais um convidado especial do nosso time internacional, da nossa Câmara do Comércio lá dos Estados Unidos, mais um membro de lá. E hoje nós estamos aqui com o Bruno Lopes. Ele vai estar falando para a gente aqui umas coisas que acho que vocês nunca ouviram falar. A parte previdenciária, como é que funciona nos Estados Unidos, como é que funciona de quem está no Brasil para os Estados Unidos, num país europeu para os Estados Unidos, ou seja, de outro país para os Estados Unidos. Estamos aqui também com a presença do nosso diretor comercial, o Gabriel Ribeiro, está acompanhando a gente aqui também. Bruno, por favor, se apresente aí para o nosso público. Aí é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. O prazer é nosso, poder conversar um pouco, esclarecer algumas questões. É sempre bom poder interagir, né, com as pessoas que querem imigrar, que querem investir nos Estados Unidos, através da Câmara de Comércio, através da Wave Infinity, a gente consegue atingir esse público, né? Então, para me apresentar, eu me chamo Bruno Lopes e o meu escritório de advocacia atua na área internacional desde 2013. Antes de ser advogado, fui tripulante de navio, conheci mais de 60 países pelo mundo, né? Então a gente já rodou um pouquinho antes de militar na área jurídica. E o meu escritório tem sede em São Paulo, atende em Portugal também, eu sou advogado licenciado em Portugal, e tem uma empresa nos Estados Unidos de consultoria da área de planejamento imigratório. Muito bem, então o pessoal já sabe o que vem por aí, né, gente? Olha a bagagem, olha o tempo de estrada aí. Alguns de nossos amigos conversando por aqui até elaboraram junto com a gente algumas perguntas, Bruno, que com certeza você vai poder estar esclarecendo para a gente. Existe, por exemplo, eu posso utilizar o tempo de contribuição do INSS feito aqui no Brasil para me aposentar nos Estados Unidos? Como funciona esse processo? Sim. Apenas antes de responder a pergunta, é importante a gente destacar a quantidade de brasileiros que tem morando no exterior. E para isso que eu preciso mencionar. Estima-se que em torno de 3 milhões de brasileiros estão morando no exterior, nos Estados Unidos em torno de 1,5 milhão. Esses dados, a cada hora que a gente fala aqui, vai aumentando. Então, pode sim, o grande ponto da nossa conversa hoje é esse. Pode-se aproveitar o período trabalhado e recolhido da Previdência no Brasil, nos Estados Unidos e vice-versa. Então, é um tratado internacional que o Brasil tem com alguns países e que dá essa oportunidade. Olá, Rogério. Olá, Bruno. É um prazer estar fazendo parte de mais esse webinar. Hoje tenho certeza que teremos uma aula com o Bruno aí, com toda essa bagagem, mais um membro aí da BACC. E, Brunão, como o Rogério comentou, nós fizemos aí um evento aqui no Brasil, onde juntou mais ou menos uns 50 empresários, e lá tiveram algumas dúvidas voltado a esse tema. E uma dessas perguntas também foi: quais são os principais benefícios do acordo previdenciário entre o Brasil e os Estados Unidos para quem deseja imigrar ou já mora nos Estados Unidos? Sim. Para quem pretende imigrar, é importante já se atentar a isso. São poucos os brasileiros que fazem um planejamento migratório, e uma das últimas coisas que eles esquecem de verificar é o INSS, porque você não está pensando em aposentadoria agora. Mas daqui a alguns anos, quando você estiver morando nos Estados Unidos, certamente você vai querer se aposentar. Então, o principal benefício é esse, é você poder aproveitar o período que você trabalhou no Brasil e recolher o imposto e somar com o período nos Estados Unidos. Então, esse é um dos principais benefícios desse tratado. Além, obviamente, de verificar a situação de uma questão de tributação. Principalmente os empresários, porque tem muitos empresários que migram para os Estados Unidos, mantêm a empresa aqui ou não, ou vão exercer atividade lá. Então, existem várias formas de fazer o planejamento previdenciário. Então, é importantíssimo no planejamento imigratório não esquecer de consultar um advogado especialista na área para fazer esse levantamento previdenciário. Eu acho importante colocar um comentário aqui. Essa é uma palavra que nós estamos utilizando e vem sendo reforçada por todos os membros da Câmara de Comércio que vem gravando
essa série de webinar com a gente, que é o quê? O planejamento. E esse planejamento ele sempre tem que ser personalizado de acordo com a sua necessidade. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, se você quer fazer qualquer tipo de processo imigratório, qualquer coisa que envolva os Estados Unidos, às pressas, por favor, não façam. Se planejem, conversem com um profissional da área de atuação que vocês precisam, façam o seu planejamento personalizado, e aí você pode dar andamento a qualquer processo imigratório, a qualquer processo de investimento nos Estados Unidos. Muito bom, muito bom. Então, se aprofundando um pouco, Bruno, você acabou de falar para a gente aí, até o Gabriel reforçou sobre o planejamento. Se eu trabalhei, então, nos dois países, né, no Brasil, nos Estados Unidos, é possível receber a aposentadoria separadas do INSS e do Social Security, então? Exatamente. Você fazendo o planejamento da forma correta, nós podemos aproveitar, aposentar a pessoa nos dois países. Inclusive, nós temos clientes que acumulam outras aposentadorias. Não só no Brasil. Porque vocês sabem que Portugal, hoje, também é um destino muito procurado, inclusive por americanos. Né? Os americanos estão imigrando para Portugal. Recentemente teve um boom imobiliário, novamente, né, com visto de imigração para Portugal. Então, tem americanos hoje fazendo planejamento de aposentadoria em Portugal, porque possuem tratados também, brasileiros indo para os Estados Unidos, mas que já pensam em aposentar em Portugal ou vice-versa. Brasileiros que vão para Portugal e pensam em depois ir para os Estados Unidos. Olha a importância de você fazer um planejamento imigratório, para você poder somar esses períodos todos. Então, é isso. Com o planejamento correto, você consegue saber, inclusive, quantos anos você vai precisar trabalhar nos Estados Unidos ou no Brasil, ou até mesmo o brasileiro que pensa em se aposentar no Brasil no futuro. Ele tem o período trabalhado no Brasil, ele vai ter o período trabalhado nos Estados Unidos, ele pode somar tudo para fazer a aposentadoria final dele no Brasil. Aí fica a critério de cada um. Por isso, a colocação do Gabriel foi perfeita em relação ao planejamento. Tem que ser feito. Muito legal. E, Bruno, existe um tempo mínimo de contribuição nos Estados Unidos para que o período trabalhado no Brasil seja válido para uma aposentadoria? Para quem não sabe, acho que a maioria aqui sabe, já deve ter ouvido falar, os Estados Unidos trabalham com questão de crédito, né? Então, o que acontece em relação ao período mínimo que nós entendemos que é o que você passar a contribuir lá e poder somar o período é 1 ano e meio. Que é o equivalente a 6 créditos. Estamos falando aqui, isso serve para hoje, tá, gente? Então, isso é muito importante, por isso a importância da consulta. O que a gente fala hoje pode ser que não esteja valendo amanhã, porque essas coisas são dinâmicas, né? Entendido, perfeito. E além da aposentadoria, Bruno, esse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos cobre outros benefícios, como pensão, morte, auxílio invalidez? Por exemplo, foi uma excelente pergunta. A pessoa se acidenta nos Estados Unidos. Trabalhador brasileiro saiu daqui, migrou, fez o visto de imigração, entrou legalmente nos Estados Unidos, começou a trabalhar. Atingiu o período não atingiu o período de aposentadoria nos Estados Unidos, mas ele está assegurado no INSS. Então, ele pode receber um auxílio, por exemplo, por invalidez. Ele ficou inválido, por exemplo, no trabalho. Ele pode, sim, receber o benefício. Então, precisamos, obviamente, analisar cada caso, mas é possível, sim, ter esse benefício. Acredito que, de uma maneira muito objetiva, o Bruno trouxe, acho que, todos os detalhes voltados para a aposentadoria. Eu confesso que eu não sabia que tinha essas vantagens de você poder somar o período trabalhado aqui no Brasil com os Estados Unidos. Então, pessoal, para vocês que estão nos assistindo, é uma grande satisfação para nós da Webenfin sabermos que temos uma pessoa no nosso time com toda essa experiência, que traz informações de uma forma tão clara como o Bruno, em pouco tempo, pôde trazer para a gente aqui. Então, eu acredito que você que tem interesse em buscar uma aposentadoria nos Estados Unidos, que já tem esse tempo de trabalho tanto aqui como nos Estados Unidos aí, o Bruno é a pessoa ideal para poder te dar todo esse suporte.
Então, gostaria até de agradecer. Rogério, tem mais alguma pergunta aí, alguma dúvida? Porque o Bruno foi nota 10, cara. Foi, realmente agradecer aqui a presença dele, mas eu mesmo, foi recentemente que eu tive essa informação, né, dessa oportunidade que eu não sei, mas eu tenho a impressão que muitos, quando eu falo, acho que 9 em cada 10 brasileiros que fazem essa transação aí, eu acho que muitos estão hoje vivendo numa situação, porque eu juro, são 53 anos que eu tô, 30 e poucos anos empresariando, viajando sempre para os Estados Unidos, eu nunca tinha ouvido falar nessa condição, e quando ele falou, eu fiquei boquiaberto. Ele falou, não assusta não, Rogério, é normal. Ele já tinha falado um pouco para a gente sobre isso, e realmente, Bruno, fica aqui realmente nossos parabéns de poder estar passando isso agora para os empresários brasileiros aí que estão pensando em alçar voos para os Estados Unidos aí, saber que eles podem contar com mais essa oportunidade, né? Não só de cuidar da sua imigração, cuidar do seu business que vai ser feito lá, mas também muitos desses empresários já estão caminhando aí para uma aposentadoria, talvez alguns já estão até aposentados, saber que pode estar se utilizando de mais esse benefício. Foi um prazer enorme, Bruno, estar com você aqui. Agradecer aí realmente a presença do Gabriel também aí, e fica aqui nosso agradecimento para você, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e reiterando, só mais uma colocação. Estados Unidos é um país muito aberto à imigração, de forma legal. É um dos poucos países no mundo que tem 160 vistos diferentes para você entrar. Então, planejando da forma correta, fazendo todo o planejamento, não é só o visto. Também fazer o planejamento previdenciário é importante. É isso aí. Mas nada mais importante do que você ter uma empresa que vai assessorar você do começo do seu planejamento até a concretização desse projeto. Então, o Wave Infinity tem esse propósito de ajudar vocês. Pedir também para que todos vocês que estão nos assistindo nos acompanhem nas redes sociais, @Wave Infinity no YouTube, que além dessa aula que nós tivemos aqui hoje, todos os membros da Câmara de Comércio estão trazendo informações sobre cada tipo de especialidade deles. Então, nós temos aí um serviço bem completo. Muito obrigado e nos vemos no próximo webinar. É isso aí, Rogério? É isso aí. É uma chuva de informação como essa que teve aqui hoje, porque às vezes alguém assiste só um dos vídeos. Vai lá, pessoal, no nosso YouTube aí, tá uma chuva de informações para quem tem esse processo pela frente, esse planejamento, como o Bruno falou, pela frente. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Um abraço a todos aí.